de mim? Oi, tudo bem, gente? Estamos aqui no carro, porque foi o momento que a gente conseguiu pra gravar. Presta atenção. Tô precisando. Não foi o momento que a gente conseguiu parar aqui e juntar nós dois pra gravar um pouquinho. E conforme prometido, agora eu sem barba, minha irmã perguntou e pediu pra mim para que conversasse um pouco e falasse um pouco sobre como foi a nossa parte da família, né? A lidar com o momento dela que ela passou, da internação dela e tudo mais. Ela já deu um briefing inicial muito bom, que falando sobre a visão dela, né? Sobre a internação, do começo principalmente. Mas eu achei importante, até falei pra ela que eu achava importante que eu aparecesse um pouquinho e falasse, porque tem muita gente que acha que a depressão, principalmente, né, e todo esse estado que a pessoa às vezes se encontra, ela pode se esforçar um pouquinho mais para dar risada, ela pode ir atrás dos seus objetivos, esquecer um pouco da dor. E, gente, não é bem assim. Há necessidade de todo um acompanhamento, um tratamento, e por parte da família há necessidade de muito amor e muita compreensão, porque senão a pessoa não vai. Aí é que tá, não é que ela não vai se tocar, ela já não tá querendo nada, ela vai querer menos ainda, sem esse amor, sem esse abraço de todo mundo. E é isso que a gente tem pra fazer. Eu lembro que era dezembro e ela já vinha de uma toada muito conturbada, né? A vida dela tava realmente... vinha um terremoto, aí vinha um maremoto, aí vinha um furacão, aí mais um terremoto, e aí tava vindo desgraça atrás de desgraça. Veio o acontecimento da Bela, todo o acontecimento pouco antes da Bela. Então, alguns dias que eu tive que socorrê-la quando ela estava grávida, porque ela e o ex dela tinham se desentendido. Tiveram outros problemas, outras discussões, outros tipos de discussões que eu acompanhei. E quando aconteceu o ocorrido com a Bela, eu lembro que eu fiz de tudo para virar o braço direito dela. E eu lembro muito bem que no dia do velório, depois que eles foram embora, eu puxei para perto de mim todos os grandes amigos dela, aqueles que se diziam grandes amigos. E eu juntei, eram umas 8 pessoas, e eu falei: galera, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque se agora a gente não der carinho, se a gente não der afeto, se a gente não der abraço, ferrou. Não vai existir mais nem casal, nem algo perto disso, de como é. E todo mundo no dia falou: não, com certeza, vamos estar juntos sempre que precisar e tal. O único problema é que nunca estavam. Nunca estavam. As pessoas, elas acreditam que se eu falar é pior. Não é. Às vezes, de repente, falar é o necessário. É sentar junto e falar: como é que você está? O que é que você está precisando? Me diz, me fala. Eu tô aqui para te ouvir hoje. E eles não faziam isso. O tempo foi passando, eu a vi se distanciando de alguns amigos, eu a vi se distanciando um pouco da família. E eu não ia deixar isso. Então, em certo momento, eu combinei com o ex-marido dela, a gente sentou para conversar. Ele me colocou um quadro, que era um quadro de que ela estava passando por uma turbulência muito forte, e ela estava começando a soltar uns parafusos, e que ela estava brigando por tudo, que ele não podia ter uma mensagem do trabalho no celular, e que ela já enlouquecia e tudo mais. E como foi a única informação que eu tive, eu fiquei preocupado, porque minha irmã nunca foi disso. Ela sempre foi uma pessoa geniosa, sim, mas ela nunca foi uma pessoa obsessivamente ciumenta. Ela sempre foi uma pessoa muito racional. Ela nunca foi uma pessoa que não sabia lidar
com os problemas dela, que era o que estavam me pintando ela. Então eu comecei a analisar de uma maneira um pouco diferente. E isso foi numa semana. Na semana seguinte, eu estava indo para um bar com os amigos, era umas quinta-feira, e eu recebi uma ligação do meu cunhado, meu ex-cunhado, que disse que ela tinha enlouquecido e tinha perdido a noção e tudo mais. Então, ao invés de eu ir pro bar, eu fui pra casa deles. E lá realmente eu encontrei a minha irmã muito nervosa. E ele acuado. Fui conversar com ela falando, ele tem outra, eu sei que ele tem outra, ele tá querendo mentir pra mim e tudo mais. E eu, sabendo que não dá. Não dá pra conversar nesse estado, não dá pra conversar, então o que é pra ela se acalmar e depois conversarem a respeito. Esse depois nunca aconteceu, porque foi na semana seguinte. Ela mandou uma mensagem pro meu ex-cunhado, ela, minha irmã, né, mandou uma mensagem pro meu ex-cunhado, falando que pra ele se decidir e escolher entre a vidinha dele ou a vida de casal. Só que ela não falou isso, ela não deixou ninguém avisado. Então ela foi almoçar no dia com meu pai e não falou isso pra ele. Eu liguei pra ela, ela não falou nada pra mim. Quando ela chegou em casa, ela tava com uma carta falando, dando adeus, ele dando adeus a ela. E ela entrou num surto. Ela entrou numa espiral, porque ela falou, pronto, eu tinha na minha vida 2 grandes amores, os 2 foram embora, então eu não mereço mais estar viva, não tenho mais porquê, não tenho mais isso, não tenho mais nada daquilo. Eu soube disso, isso era uma terça-feira, terça, né? Era uma terça-feira, eu soube disso, era umas 8h30 da noite, era quarta-feira, e eu tava no encerramento do meu escritório, em dezembro. E eu corri pra casa dela, depois de um aviso que eu recebi por telefone do ex-cunhado, que eu não... o abençoado. Ele me mandou uma mensagem de texto falando, olha, eu saí de casa, eu acho que sua irmã vai fazer merda. Mas é lógico que vai. Vocês não sentaram pra conversar, vocês não trocaram ideia. É lógico que a pessoa vai fazer bobagem, cabeça quente, lógico. No estado que ela tava, eu já sabia que ia, e ele sabia que ia, e ele deixou isso acontecer. Então eu saí correndo, liguei pro meu pai, falei pro meu pai ligar pra minha irmã, meu pai achou que tava tudo bem. Falei, liga pra ela, você não sabe o que eu tô falando, liga, porque ela vai fazer bobagem. E eu apareci, ela tava quase cortando o pulso dela. Já tinha cortado? Tava quase na veia, ela já tinha cortado boa parte do pulso e tava chegando bem na veia. E eu lembro de chegar, ver os remédios no chão. A única coisa que eu fiz foi chutar o estilete pra longe. Fiz uma espécie de torniquê no braço dela. Doeu e eu sabia que tava doendo, mas não tinha o que fazer, ou era isso, ou era esperar ela sangrar. E liguei para um amigo meu, que eu fui de táxi pra lá, e eu liguei para um amigo meu pra ele trazer o carro pra gente ir pro hospital. E foi o que eu fiz. Não pensei 2 vezes. Eu passei aquela madrugada em claro, olhando pra ela, e quando os médicos do Einstein me falaram que ela estava liberada, sem um parecer de um psicólogo, um psiquiátrico, eu lembro que eu fui dormir na casa dela, ela ainda fora de si, agora muito por remédios, né, que deram alguns remédios pra ela e tudo, então grog por causa dos remédios. Ela era impositiva e ela nunca era assim, fazia anos e anos e anos e anos que eu nunca tinha visto minha irmã tão impositiva. Não, eu quero isso, eu vou fazer isso. Eu fiquei assustado e foi o motivo pelo qual eu dormi no quarto dela. Eu fiquei em pé na janela para que ela não fizesse nada. Ela dormiu. No dia seguinte eu tive que mentir para ela porque ela não queria receber ajuda se não fosse com o ex-marido dela. Então eu tive que fazer isso. Não me arrependo de ter feito isso, porque eu salvei a vida dela por causa disso, mas dói às vezes, sabe?
contar uma do que nós chamamos de mentira branca, porque eu não tinha outra alternativa, né? Outra alternativa é difícil falar, mas eu não tinha, realmente. Era aquela ou aquela. E a levei para psiquiatra. Lá na psiquiatra a gente conversou 2 minutos na sala de espera. Ela ficou mais 40 minutos lá dentro. E na hora que a psiquiatra saiu, ela olhou para mim e falou: Tito, você tem razão, na internação compulsória involuntária. Não tem como. Minha irmã era uma pessoa muito inteligente, sempre foi muito inteligente. Se ela quisesse fazer, ela teria feito. Naquele momento eu estava segurando ela para ela não fazer. E eu fui até o fim. E doeu muito. Doeu muito ter colocado ela na ambulância, como eu coloquei. Doeu muito ter ido pro hospital e ter visto, né, o que eu vi, eles segurando ela, eles dando calmante nela, ela se debatia, ela berrava, ela me ouvia a minha voz, mas parecia que ela não queria falar comigo, ela não estava distinguindo direito o que era a realidade e o que era só um sonho dela. E você está vendo que eu estou fugindo do sol aqui. E ela fez algumas coisas que eram bem fora de si, né? Derrubou o enfermeiro, me xingou bastante, não sabendo que era eu. Ela me xingava, achava que eu era um qualquer. Ela falava pra mim: meu advogado vai te processar. Eu falava: vai, bora. E vai. E a gente foi, eu levei. Eu lembro quando meu pai chegou na clínica, ele foi mais tarde pra lá. Ah, é? E quando ele chegou na clínica no mesmo dia, ele olhou pra mim, olhou pra médica, né? Foi uma médica que consultou a gente primeiro. Ele olhou pra médica, olhou pra mim e falou: tá, mas você não vai internar ele, porque eu tava com a cara de acabado, um cabelo de louco, cabelo todo pro lado. Eu uso gel pra caramba, então imagina, 2 dias só, sem lavar, com gel desse tamanho. E horrível, horrível. Eu tava acabado, eu tava destruído por tudo que aconteceu. E eu só queria o bem dela. Na verdade eu achei que ela ia passar uns 2 dias, 3 dias até dar aquela acalmada e depois ela ia sair. Foi quando eu soube da notícia pelo médico de que não existe esse tipo de tratamento de dar uma acalmada. E a gente precisa ir além. Então, no mesmo dia, eu combinei com meu pai e falei: tá, então eu vou pra casa dela, eu vou arrumar as roupas dela, eu vou arrumar tudo o que precisa e volto de novo pra cá. E aí, o Diz que me diz já fez a primeira confusão de todas. Imagina só o meu estado, eu tava desesperado. Minha mãe já tinha cometido um suicídio, a minha irmã tentado cometer outro. Eu meio que sem saber o que fazer, tentando fazer aquilo que era o certo, aquilo que eu achava que era o certo. Vou para a casa dela e fico esperando que a enfermeira lá do hospital me mandasse uma lista do que minha irmã queria de roupa. E a mulher me mandou a lista errada. Então imagina eu indo atrás, por exemplo, de uma calça amarela que a minha irmã não tinha. E eu vasculhei o apartamento inteiro. Eis que 2 horas depois me avisa a enfermeira que errou a lista e me deu outra lista. Ainda bem que essa outra lista, boa, tinha quase metade das roupas que eu já tinha colocado na mala. Eu já tava cansado pra caramba, mal dormi na noite anterior. Botei tudo lá e levei pra minha irmã. Eu levei e fiz essas viagens, eu fiz 7 vezes na primeira semana. Então 1 vez por dia eu tava indo buscar alguma coisa pra ela e tudo mais. E algumas cenas bem estranhas, como por exemplo, no primeiro dia, a minha irmã já solta, soube que eu fui levar roupa pra ela, e ela foi me encontrar do lado de fora, pra ver meu carro passar. Que eu não fui te encontrar, a gente não podia se falar. E a gente nem podia se falar, né, na época, ela tava reclusa durante a primeira semana, e ela foi lá pra tentar falar alguma coisa, pra tentar. E eu lembro de botar o carro, olhar pra ela e falar pra ela que eu não podia falar com ela, porque eu também tava proibido de falar com ela. E aquilo foi uma das maiores dores que eu senti. Foi horrível.
ver a minha irmã do outro lado, e na hora me deu vontade de simplesmente entrar lá e falar, esquece tudo isso, ela vai pra casa, ela vai ficar comigo em casa e tal. Mas eu sabia que eu tava fazendo aquilo para o bem dela. Eu sabia que aquilo era necessário para a vida dela, para o bem dela. Então, me mantive forte, respirei fundo e fui para casa. Na primeira semana, quando a gente pôde conversar com ela a primeira vez, eu e meu pai fomos. E tinha algum motivo que ela estava brava comigo, provavelmente pelas roupas, porque eu não conhecia o armário dela. E é lógico que eu não ia pegar as calcinhas que ela mais gostava, não. Brincadeiras à parte. Eu não tinha a menor ideia do que era. Ele pegou as que eu mais gostava, todas têm meu nome escrito hoje. eu lembro do meu pai ter abraçado ela muito forte e ela ter olhado brava pra mim. E eu sentei, dando um abraço frio. Eu sentei e eu lembro que uma das primeiras coisas que ela falou foi, não, porque ele fez tal coisa. Eu fiquei tão mal, porque, cara, eu deixei muito de mim lá pra isso. E ela tava pensando nisso, ela tava pensando que a culpa ainda era minha. Porque o que ela tava pensando é que se eu não tivesse interferido, talvez o ex-marido dela tivesse voltado e tal. E eu sabia que não era isso. E eu saí de lá, parei de conversar com ela, e meu pai me chamou de volta depois. E eu lembro de ter ficado muito angustiado durante um bom tempo. No Natal ainda, a gente passou junto, eu fiquei muito angustiado. No Ano Novo também. Já tava melhor, mas eu fiquei angustiado, eu fiquei com receio. Até que o médico falou que tudo bem dela morar sozinha. Não, morar em casa do pai. Na casa do pai, se fosse junto comigo. E eu sou, né, não sou uma pessoa fácil de lidar, pelo contrário, sou muito difícil de lidar. E depois disso, quando eu fui morar só com ela também, eu achei que, nossa, a gente ia nem aguentar uma semana junto. E foi a melhor experiência da minha vida. Eu realmente conheci a minha irmã. E eu realmente descobri o amor que ela tem por mim e que eu tenho por ela. Foi algo inédito na minha vida e eu dou graças a Deus por aquele dia, aquela quinta-feira, dia 14 de dezembro, se eu não me engano, ter ido para aquele apartamento e ter ajudado ela. 13. Por ter ido naquele apartamento e ter ajudado ela, porque isso me mostrou uma nova pessoa. E com o tempo, essa nova pessoa foi se mostrando uma das melhores pessoas do mundo. Que é exatamente isso que acontece com todo mundo que tá numa depressão. Quando a pessoa tá na depressão, ela tá tão baixa, que ela parece ser uma pessoa que ela não é. E quando ela se redescobre e ela sai desse buraco que ela tá, ela vai se tornar uma das melhores pessoas do mundo. E então, você familiar de uma pessoa que tá lá no buraco, estica a mão e, pode esperar que ela puxe o braço e o teu corpo inteiro. Ainda que você ficou ponteando o pé lá em cima, você é quem tem a força para erguer essa pessoa. E é isso que você tem que fazer. Nesse meio tempo eu ainda tive um grande problema, porque eu na época namorava uma menina que tinha borderline. E eu lembro que a minha irmã recebeu alta do hospital, era no dia 12. Essa minha namorada foi internada no dia 14 de janeiro. Então eu tive uma sequência muito grande de coisas pesadas, muito ligadas a esse tema, né? Ao suicídio em si, por depressão e por dor e por tudo mais. E a única coisa que me vinha na minha cabeça é que, cara, eu tenho que amar acima de tudo. Eu tenho que abraçar essas pessoas acima de tudo. E foi no dia 1º de fevereiro, quando já morando com a minha irmã, que eu olhei pra mim no espelho e falei, agora que já tá uma maré mais calma, vai cuidar de você. Porque eu não tava dormindo bem, eu não tava comendo bem, eu não estava bem. Só que eu olhava pro meu lado e via gente em depressão profunda, e gente tentando o suicídio, e gente que não conseguia parar de beber e tal, e eu achava que, não, então eu tô bem. Não, gente.
Dizem, né, que psiquiatra é médico de louco. Não, psiquiatra é médico de todo mundo. Louco é quem não vai. Louco é quem acha que isso é bobagem. E eu fui num psiquiatra e, nossa senhora, o que eu melhorei depois disso. Eu pude ajudar ainda mais as pessoas. Olha só que louco. Eu não estava me ajudando. Eu estava começando a cair, sabe, de produtividade no trabalho. Eu estava começando a não pensar mais em nada, a pensar só em ficar deitado na cama e dane-se o mundo e tal. E aí eu fui para um médico, fui para um psiquiatra, e mesmo não tendo o quadro de depressão, e mesmo não tendo nunca sido diagnosticado como bipolar, depressivo, maníaco ou qualquer coisa, eu cheguei, contei o que eu estava passando, contei o que eu estava sentindo. Ele olhou para mim e falou: então vamos fazer você se sentir melhor. Me deu um bom remédio para a ansiedade, e a partir de então, toda a ajuda que eu estava dando eu consegui dobrar, triplicar. E cara, é fantástico. Eu consegui me ajudar agora, consegui ajudar muito mais gente, muito mais pessoas, estar mais do lado das pessoas e entender um pouco o que é esse tema da ansiedade, esse tema da angústia, porque eu estava passando um pouquinho por isso, muito pouco comparado com o que outras pessoas passam, mas estava. E assim eu ia conseguir ajudar mais um pouco, ia conseguir falar mais um pouco, ia conseguir abraçar um pouco mais. E hoje eu vejo que isso me ajudou muito. E não só a mim entender, também entender a minha irmã, também entender meu pai, também entender a minha mãe. Me ajudou demais, porque indo num psiquiatra eu comecei a ver que eu não preciso ser louco, pai, não preciso ser tantã da cabeça, qualquer coisa do gênero. Eu posso ser uma pessoa normal que está passando por uma fase difícil, entre bilhões de outras coisas que nos fazem ir para um psiquiatra. Durante muito tempo eu fiquei indo para entender o que a minha namorada à época estava passando, o que minha irmã estava passando, e porque eu queria ajudá-las. E hoje em dia eu me entendo muito mais por causa disso. Então, você que está me ouvindo do outro lado aí, ser humaninho que está me ouvindo, que não tem problema, nunca precisou ir para um psiquiatra na vida e acha que isso é bobagem, vai um dia. Você vai descobrir que de médico e louco todo mundo tem muito mais de louco. Saiba disso. E você que tá nos escutando porque tem um amigo, um parente, um colega, pode ser seu companheiro, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, que passa por algum problema, algum distúrbio e por isso tem alguns comportamentos que não são os comportamentos que nós estigmatizamos como os corretos. Procure você também ajuda para ajudar ela. Não adianta nada um manco tentar ajudar um coxo. Os dois vão continuar andando devagar. Quanto melhor você estiver, melhor você vai poder ajudar a pessoa. E tenha isso em mente, tenha isso na sua mente. E lembre que não há nada melhor para ajudar um depressivo, para ajudar um angustiado, um ansioso, do que um bom abraço e que transborde amor, um sorriso, ou um vídeo, um telefonema falando: e aí, como é que você tá? Me conta, quero saber. Você é importante. Você é a pessoa mais importante da próxima hora, enquanto eu tô falando aqui com você. É isso. Fazendo esses pequenos gestos. Então, abraçando, amando, demonstrando esse amor, esse afeto, e procurar você, ainda que você não seja um depressivo ou qualquer coisa do gênero, mas procurar você ajuda para se ajudar e para ajudar o outro. Aí sim nós vamos conseguir transformar o mundo. Aí sim nós vamos conseguir fazer com que toda aquela coisa que todo mundo fala da gentileza, gera gentileza e tudo, tudo isso vai ser possível a partir do momento em que nós resolvermos nos ajudar e ajudar o próximo, e ajudar o outro.
Então, essa foi minha rápida, quase rápida, versão do que aconteceu. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham se encontrado nisso e encontrado talvez até alguma saída para isso. E lembrando que não importa o quão difícil seja, sempre você, junto com mais alguém, junto com a sua fé, junto com a sua vontade, vocês são muito mais do que qualquer problema no mundo. Procure, tanto você que precisa de alguém do teu lado, de ajuda, de um psiquiatra, de um psicólogo, do que for, procure ajuda. E você que acha que não, procure também. Vai se surpreender com as coisas que você sabe de você e nunca se falou. Eu vou deixar já um beijo aqui. Já estamos chegando em casa daqui a pouquinho. Já passou muito do tempo que eu deveria ter falado. Enquanto isso, um beijão pra vocês. Continue acompanhando que eu volto mais vezes, viu? Manda um beijo. Tchau, gente!